Você já percebeu que hoje como é bizarro? As pessoas sabem o caminho de enriquecer e não conseguem, mano. Muitos amigos meus, cara, tem um amigo especificamente, não posso falar o nome dele aqui, mas que eu sempre achei aquele cara talentoso, um cara inteligente, conversava bem, desenrolado. Porra, na escola o moleque era rei, porra, desenrolava pra caraca com as meninas. E eu falei, cara, esse cara vai ganhar dinheiro, ele vai ser desenrolado, ele vai montar um negócio, ele vai fazer alguma coisa que ele vai ganhar muito dinheiro. E hoje, se passaram uns anos, o cara virou um CLT, não que isso seja ruim, mas eu achei que ele tinha tanto potencial para liderar, para construir negócio, para construir dinheiro, para ganhar dinheiro. Pô, esse moleque ia arrebentar. E o cara não conseguiu. E eu vou falar uma reflexão que eu acho que leva hoje os jovens, mesmo os que sabem o caminho de ganhar o dinheiro, porque na época eu estava começando a vender online, né? Eu vendia muito. Trabalho com marketing digital, tenho meus produtos, e na época eu vendia muito, mano, vendia muito. E eu falava com ele, e ele falava: Caraca, cara, tu vende mesmo? Não sei o que. Eu falei: É, cara, você consegue, você tem talento, você também pode e tal. Ele tal, falava assim. Então ele sabia ali mais ou menos o caminho, ele viu e ele não seguiu por esse caminho. Esse moleque é um cara que eu gosto muito dele. Pô, a gente não tem muito contato hoje, mas é um cara que eu tenho um carinho muito especial porque me ajudou muito. Sempre botava as minas mais gatas na minha fita. Eu tenho muita, muito a agradecer esse meu amigo. Mas eu fico bizarro como hoje a maioria dos jovens, eles não conseguem alavancar mesmo sabendo o caminho certo. Porque eu acredito hoje que o jovem, ele tá muito ligado nessa parada de se ele não sair da bolha, ele dá ruim. Por quê? Vamos para minha linha de raciocínio. Eu vou dar uma misturada aqui, vou falar um pouco sobre faculdade, sobre o jovem brasileiro, sobre a educação e vamos lá. O jovem hoje, ele trabalha, né, a partir dos seus 22, 23 anos. Porque dos 5, 6, 7 anos até os 17, ele fica na escola. Aí no 17, geralmente ele faz uma faculdade ou faz um concurso, a maioria é indicada a fazer uma faculdade, e o cara faz uma faculdade do que ele não quer, do que ele não sabe, estuda por mais 4, 5 anos, aí ele descobre que aquilo ali não vai dar resultado para ele, ou que ele vai ganhar 2, 3 mil por mês, se não for uma faculdade pica, tipo medicina, e assim vai. E aí, ele vai ou trabalha no Uber ou começa a trabalhar em outro lugar de CLT e tal. Basicamente é isso. E o que aconteceu isso foi com ele foi muito parecido. Só que além disso, eu acredito que também hoje a gente tem acesso a muita dopamina barata. Como assim dopamina barata? Hoje tem acesso a vídeo no Instagram, tem muita farra, isso sempre teve, né? Mas tem muita promiscuidade, acho que assim que se fala, tá muito alta. Então, se o cara não tiver um foco, um objetivo, ele se perde muito no caminho. Eu acho que foi justamente isso que aconteceu com ele. Desde jovem, o moleque, vou dar um nome aqui fictício para ele, tá? Vou dar um nome aqui de Vinícius. Pronto, Vinícius Júnior, vou botar o nome dele de Vinícius. Pô, o Vinícius, desde jovem, cara, foi um moleque que desenrolava muito com as mulheres. É um cara muito desenrolado. Todo mundo gostava dele, tratava muito ele bem. É um cara que, tipo assim, não tinha medo de falar com as pessoas, falava, tinha uma boa comunicação, até criava uns conteúdos para redes sociais, era um cara bom. Mas ele sempre ficou indo em festas, sempre, nunca buscou trabalhar assim, aos seus 14, 15 anos. Ele sempre buscou curtir. Ele tinha muitos contatos, deu um network absurdo para ele. E ele conversava com as pessoas que estavam ganhando dinheiro, e aí comigo ele falava direto, pô, cara, eu queria começar a ganhar dinheiro, queria ter isso. Eu falo, cara, faz, começa a criar conteúdo, vende, entendeu? Tu tem conhecimento, cara, fala. Pode até falar desse nicho de relacionamento, de como tu vai, como pegar as minas, tu é muito bom nisso. E ele era muito desenrolado, mano. Ele sempre ficou com as melhores mulheres, mais gatas. Você botou as minas na minha fita. O cara era, pô, um cara surreal. E eu acho que, assim, no caso dele, foi duas coisas. Talvez ele ficou adiando muito e não tinha coragem de dar o pontapé inicial. Hoje ele trabalha de CLT, deve ganhar uns 2, 3 mil reais por mês, mora com os pais, né? E deu uma queda absurda. De um cara que hoje poderia estar numa situação que eu tô hoje, assim, me comparando. Acho que ele tinha muito potencial. Ele poderia ter criado o negócio dele, ele poderia ter criado a empresa dele, ensinado a galera a pegar as minas na internet, pegar as mulheres, trabalhar com esse nicho de relacionamento ou de comunicação, que é um cara que ele tinha um potencial absurdo, ele tinha um network muito absurdo. E o que ele tinha, às vezes outras pessoas não tinham, que era coragem. Ele chegava, ele falava, ele trocava ideia.
E aí eu acredito que atrapalhou ele foi muito isso. Primeiro, não ter dado pontapé inicial, né? O Vinícius não ter dado pontapé inicial. A segunda coisa, como ele se distraiu nesse caminho, porque ele frequentava muito festa, todo final de semana ele saía, me chamava direto. Às vezes eu estava trabalhando, eu não saía, eu mesmo falava, pô, cara, tô trabalhando, não consigo e tal, mas ele saía direto, sabe, ele tinha uma vida legal, a vida do jovem ali, classe média alta, legal, uma casa legal, os pais de bem, ganhava ali razoável, tinha uma rendinha, não trabalhava, então ele curtia os finais de semana, saía para os lugares bons, tinha amigos que tinham uma condição maneira, então ele estava sempre nas melhores. Mas o cara nunca foi abeiro, nunca foi nada disso, não. O moleque sempre foi gente boa. Mas o que eu tô dizendo é, o cara tinha potencial, sabia o caminho que eu até mostrei para ele, pô, ó, dá para tu fazer isso, dá pra fazer aquilo, mas não conseguiu, não desenvolveu. Eu acredito que o jovem hoje está se perdendo muito nesse caminho. Primeiro, ele não tem coragem. Muita gente fica jogando o cara para baixo. Né? Tipo assim, o cara vai começar a criar conteúdo, o nego fica mandando mal pra caraca. Porra, isso aí é ridículo, fica rindo na cara dos outros e tal. E eu acho que foi muito isso também, porque isso aconteceu comigo. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu trabalhava na loja da minha mãe. Ela me pagava para fazer vídeo da loja, falando da loja, de YouTube, essas coisas. Eu ganhava por isso. Pô, e ganhava bem na época, ganhava uns R$ 150, que na época era dinheiro pra caraca, ficava só em casa, não fazia muita coisa. E se eu tivesse investido naquele canal até hoje, ele teria com certeza estourado. Porque na época, gameplay, live, teria estourado. Só que os meus amigos da escola, ficavam ali, ó, rindo pra caraca, zoando, falando merda, zoando, falando um monte de porcaria. Eu lembro que tinha um Xbox, que o nome dele era Xbox One X. E eu chamava Xbox One X, que era assim que a gente falava na loja. Aí eu cheguei um dia na escola, viram esse vídeo meu. Ficavam circulando, mostrando pros outros. Ficava zoando mesmo. Aí todo mundo ficava Xbox One X! Xbox One X! Ficava zoando pra caraca, zoando, zoando. Isso aí me desmotivou. Eu não quis mais gravar. Sendo que o vídeo tinha muita gente que elogiava, mas eu só ficava vendo as críticas, porque no ambiente que eu tava, jogava pra baixo. E aí, depois de um tempo, eu parei de gravar os vídeos e tal, mas eu fui percebendo que, cara, esses caras não estão me ajudando. Esses caras estão me botando pra baixo. E eu percebi o quê? Eles não tinham coragem de fazer as coisas. Eles não tinham coragem de botar a cara, de tentar, de fazer, de sair da bolha. E aí eles ficam automaticamente te jogando para baixo para você não fazer. Hoje eu fiz o meu canal depois de muito tempo. Então, em 2025, comecei esse canal hoje. E eu demorei muito, por quê? Por causa disso. Que eu tinha essa merda desse travamento, desse bloqueio. Mas aí eu aprendi na marra que, cara, tem que ser egoísta. Não tem que ficar ligando pros outros. Tem que ligar pra tua família, apenas isso. Não ligar pros outros. Ah, esse nego vai falar bem, vai falar mal, foda-se. Entendeu? Dana-se. Desculpa o palavrão. Todo mundo, mano, na teoria quer que você se lasque. Entendeu? Só que no final, quando você se der bem, ele vai falar, pô, esse cara se deu bem. Então a maioria quer que você se lasque. Quer que você se lasque. Se você não vencer, é melhor. Por quê? Porque a maioria é invejoso. São poucas pessoas que não são. Hoje eu consigo filtrar bem essas ratazanas. Só que aí eu já descarto logo. Entendeu? Vai falar mal das coisas que eu tô vendo. Vai falar mal do meu foco, do meu objetivo. Mano, eu quero que se lasque. Eu quero que se lasque. Você tem que ouvir quando os seus pais te criticam, quando aqueles seus amigos mesmo, de verdade, próximo, falam, ó, cara, toma cuidado, esse caminho tá errado. Não vai tanto para a curtição, vai também para o caminho certo, entendeu? Então, acho que são os três pontos fundamentais que fazem o jovem hoje para o mau caminho, que eu digo assim, não prosperar. Primeiro, a falta de coragem. Segundo, são as críticas. E terceiro, a promiscuidade. Então, se você conseguir ter foco, objetivo, você vai conseguir construir algo de valor. Eu sei que você vai arrebentar. Faz sentido para você o que eu falei aqui? Não faz? Comenta um pouco da tua história, se já aconteceu isso contigo, deixa aqui nos comentários. E a gente vai sempre tendo uma comunidade muito boa. A gente está começando o canal agora, então se inscreve aí, deixa like, tamo junto.